Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito, que é por que foi necessário Jesus Cristo morrer na cruz. Bem, pessoal, assim, eu sempre li a Bíblia, tá? Já li algumas vezes, mas também não sou aquele cara que lê todo dia, sabe? Aquele beato que mete ela debaixo do braço aqui, mete um terno e sai na rua aí. Não sou esse cara, não. Eu sou uma pessoa que lê, eventualmente, tá ligado? Uma coisa que sempre uma dúvida que sempre teve na minha cabeça foi por que Jesus Cristo teve que vir morrer e se sacrificar? Por quê? Qual que é a lógica disso aí? Porque não faz só, na minha cabeça só, não faz o menor sentido Deus criar um mundo e depois ele vir pessoalmente, né? Tipo, não, vou lá, entre aspas, né? Morrer para salvar a humanidade. Pô, isso parece piada. Se pergunta isso para os pastores, se pergunta isso para um padre, se pergunta isso para esses líderes religiosos de maneira geral. Eles falam sempre a mesma ladainha, não, mas para redimir os pecados, para como é que é? Para salvar a humanidade. Para mim, essa pergunta não me responde. Aliás, essa resposta não me responde a pergunta. Por que Jesus teve que vir para a Terra se sacrificar? Né? Muito pelo contrário, ela me gera mais dúvidas. Eu não sei se é eu que sou leigo, se eu nunca estudei, ou se o pessoal mesmo foge dessa pergunta ou fica só na ladainha, né? Mas enfim, todo mundo conhece a história de Jó. Assim, todo mundo essencialmente conhece a história de Jó. E se você não conhece, eu não vou falar para você ir para você ir ler. É uma história interessante, tá? O que aconteceu? Deus, ele convocou os anjos, né? E aí um dos anjos que apareceu lá, ele não foi convidado, mas ele é um anjo, então ele tem acesso. Foi o príncipe, foi o diabo, né? O Lúcifer, o Satã, né? Que é o grileiro da Terra, do planeta Terra, né? Se você não sabe o que significa a palavra grileiro, vai pesquisar. E o que aconteceu? Ele chegou, né? Aí Deus falou para todo mundo, pai, aí chegaram em Jó, falou, meu servo Jó, pá, não sei o que, é um cara muito legal, tal. E aí, o diabo falou assim, não, ele só é assim porque você dá tudo para ele, porque ele tem família bonita, tem uma esposa da hora, tem, né, tem carro para andar, tem moto, tem dinheiro, pode usufruir da vida, entendeu? Então, ele é assim por isso, tira isso dele para ver se ele não vai pecar, né? Aí Deus tirou tudo de Jó. Jó reclamou pra caramba, assim, reclamava muito, velho. Mas ele não blasfemou, né? Essencialmente falando, ele não blasfemou, ele só reclamava. Falava, por que você tá fazendo isso comigo? Será que é justo? Sempre perguntando assim pra Deus, né? Mas no final das contas, Jó não blasfemou. Falou, porra, Deus é filho da mãe, Deus é isso, Deus é aquilo, todo me fudeu. Ele não falou isso, né? Mas ele sempre perguntava, por que a justiça está sendo feita dessa forma? O que será que eu fiz? Será que é bom viver desse jeito, nessa lástima, né? Mas não blasfemou. E aí quando você para olhar Jó, você vê que, porra, mano, você fala, caraca, velho, olha o que o diabo falou. Jó só não peca porque você dá tudo para ele. Mas enfim, o que aconteceu? Um argumento que a gente sempre usa, pelo menos que sempre veio na minha cabeça, falou, pô, será que é impossível não pecar? Será que é possível não pecar? Será que é... Mano, é impossível, velho. Às vezes eu peco porque alguém me fecha no trânsito, eu, pô, filho da puta. Ou porque alguém me xinga, ou porque alguém faz alguma coisa. É de maneira involuntária. Às vezes você pode ver, quando você tenta fazer o bem, velho, alguém vem e te fode. É incrível, velho, é incrível. E aí você se revolta, o que é natural e até certo ponto compreensível, né? Mas enfim, algumas vezes não, uma vez, assim, já umas 2 ou 3 vezes eu pensei, pô, Deus não pega porque é Deus. Então, né? E o próprio diabo já fala isso, entendeu? Quando ele questiona Jó. Porque ninguém não pecaria. Entendeu? E aí, quando eu li essa história, na verdade eu escutei o Rodrigo Silva falar um pedaço dessa história, quando não tinha, ele não estava falando disso, não tinha nada a ver, mas eu escutei isso e falei, porra, velho, não é que é verdade? Veio esse insight na minha cabeça. O Rodrigo Silva estava falando de outra coisa. Lá no site está o link do que ele estava falando, tá? Outro assunto, nada a ver com isso aqui, tá? Né? Aí eu fico pensando, pô, por que foi necessário Deus morrer para salvar a humanidade? Né? Por quê? Aí quando você para pensar que na história da Bíblia, assim, você vê que é um bagulho muito louco. Eu falei, porra, por quê, velho? Por quê? Aí eu parei para pensar. A gente tem esse argumento do diabo de que ninguém pode vencer de que ninguém pode vencer o pecado, certo?
Esse é o primeiro ponto. Mas será que ninguém pode mesmo? Entendeu? Jó, ele não blasfemou, mas ele ficou questionando, né? Beleza, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: como que eu faço para falar com Deus? Como que eu faço para conversar com Deus? Como que eu faço para idolatrar Deus? Porque é muito louco, velho. É muito fácil você falar assim, não, ó, acredita no que você não vê. Acredita, olha para um Deus que você não precisa, você não pode fisicamente contemplá-lo, você não pode adorá-lo. Porra, como que você vai dizer que alguém é bonito ou feio se você nem conhece? Se você nunca viu, né? Se você nunca falou com ele. E aí quando você vê, são raríssimas as pessoas que conseguem falar com Deus, e Deus sempre se mostra de uma maneira meio que obscura, né? Olha que bagulho muito doido, ele se mostra de maneira obscura. Por exemplo, para Moisés ele se mostrou como uma sarça, ou eventualmente como um raio de fogo, né? Uma coluna de fogo. Para Abraão era a voz de Deus, né? Quando visitou Sara para falar da gravidez, ele visitou em forma de 3 anjos, né? Ninguém sabe se são anjos mesmo, se aquilo ali era expressão divina, né? Tudo que a galera fala é especulação, né? Ninguém sabe. Mas ele, para falar, se materializou, né? Então você tem aqui o primeiro ponto. Será que é possível vencer o pecado mesmo? Segundo ponto, como é que eu vou adorar? Como é que eu vou falar com esse pessoal sem me materializar? Entendeu? Porque você pode ver, mano, os profetas, velho, eles sempre escutavam vozes, tinham sonhos, mas nunca era uma forma. E, porra. E aí, é foda, quando você não vê, você de fato se inclina a... Você se inclina a adorar bezerro de ouro, como foi o caso dos hebreus. Adorar, sei lá, santo eu não sei, porque santo tem outra escala, o santo da igreja católica, tá? Quando eu era pequeno, eu desenvolvi um negócio sobre isso, eu tenho isso na memória até hoje, nunca esqueci, então não vou falar de santo, mas eu vou tratar esse assunto mais pra frente. Ou seja, é muito difícil você materializar, adorar alguma coisa, você achar alguma coisa bonita, você dialogar, ou até com um cachorro, você fala, você pegar no cachorro, tá ligado? Ou você vai ficar, meu cachorro, tipo, imaginando um cachorro imaginável, tá ligado? É um bagulho muito doido. Então você tem aqui, é possível vencer o pecado? Deus, como que eu contemplo Deus? E aí eu parei pra pensar, falei, porra, Deus não existir fisicamente é um bagulho muito doido, né? Porque um dia desse eu tava escutando o Caio Fábio, eu bebo muito na fonte desse herege, né? Eu digo esse herege de maneira, irônica, tá? Não acho que ele é um herege, pelo contrário. E ele falou assim, Deus não é um ser objetivo. Em português, claro que ele tá dizendo assim, Deus não é físico, né? Ou, na verdade, ele tá falando de uma maneira mais ampla, né? O conceito de objetivo é mais amplo. O objetivo é Deus não é um ser físico que se materializa nesse mundo pequeno e limitado. E aí, outro dia, eu escutei o Rodrigo Silva falar alguma coisa nesse sentido também. Eu não lembro bem o que ele falou. Acho que ele falou que Deus era um axioma. Eu tenho um texto aí no canal, no site, falando sobre isso, tá? Eu falei, não, mas não pode ser. Não pode ser. Deus não ser objetivo, né? E Deus não ser... Deus ser um axioma, isso é um problema. Não pode ser, seria uma falha divina. Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, isso não está errado. Não pode ser. Esse é um argumento que sai fora, né? E aí, beleza. Parei para pensar. Deus tem que ter uma forma de se materializar fisicamente. Deus tem que provar, isso não é blasfêmia não, ele tem que provar para mim, para você, pro diabo, que ele é capaz de vencer o pecado sendo humano, né? Ele tem que fazer isso. Não fazer seria uma omissão, não fazer isso seria faltar algo dentro de Deus. E Deus não pode faltar algo, porque senão, por óbvio, não seria Deus, né? Então, quando você vê a epístola de Paulo, acho que é a carta aos Hebreus, não lembro aqui, também não vem ao caso, mas se for, deixa no comentário qual é. Se não for essa, você cita a original, e eu não vou editar o vídeo para dizer qual é, tá? Mas enfim, Paulo fala alguma coisa mais ou menos nesse sentido, ó. Deus se apequenou para vir aos seus. Quando ele fala se apequenou, não é que Deus ficou menos Deus, é porque Deus se fez homem. Um ser divino entrar dentro de um corpo humano é se apequenar. O que Deus fez? Deus se apequenou a um nível tão
baixo, tá ligado? Que o ser humano, ele é pequeno, baixo, pessoal, no sentido de físico, ser humano, né? E mostrou que sim, é possível vencer o pecado. Cara, é um bagulho muito louco, porque se você vê, até Deus questiona, até Jesus questiona na cruz, fala, pô, por que você me abandonou, Xará? Entendeu? Tipo, um bagulho muito doido, velho. Mas não blasfemou. Quando você vê Quando você vê Deus, pô, Jesus falando assim, se for possível, me tire esse cálice. Que ele tá dizendo, mano, esse é um bagulho muito louco, eu vou, mas se for possível, tira de mim. Entendeu? Tá questionando também. Então, o que eu quero dizer? Que é possível vencer o pecado mesmo questionando, né? E Jesus conseguiu. Então, aquele primeiro problema de que é possível vencer o pecado, Deus conseguiu, Jesus conseguiu, sendo humano, porque ele estava limitado, né? Ele veio para a Terra, se limitou, não é que ele parou de ser Deus, não. Ele se limitou na Terra, porque ele precisava disso, ele precisava, na verdade ele não, nós precisamos disso, não é que nós precisávamos, a gente precisa disso, né? Qual a primeira coisa que você faz quando você está na merda? Você pega uma Bíblia para rezar, você pega um terço, tá ligado? Para fazer um terço, pega a foto do santo, né? Minha esposa tem umas santinhas ali, ela pega as santinhas dela, pá, ou seja, você já se apega a alguma coisa. Nesse vídeo, o que é importante aqui? Que o Deus conseguiu vencer o pecado, e ele fez isso porque a gente precisa, tá? Precisava ver isso, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele existindo fisicamente, objetivamente, né? Não sendo um axioma, sendo um fato, você consegue ter alguém para idolatrar, ter alguém para amar, ter alguém para chamar de pai, ter alguém para dizer me ajuda. Porque para nossa razão humana é complicado você pedir ajuda para alguém que você não sabe onde está, que você não sabe quem é, que você não sabe qual é a forma, que às vezes você até eventualmente pode sentir, né? Mas é complicado, você precisa pegar alguém. E aí o fato de Jesus existir, né, resolveu o problema, né? Uma coisa que eu falei durante o vídeo, então vamos lá, a gente já falou sobre duas coisas. Primeiro, por que Jesus veio? Primeiro, porque ele vem para mostrar pra gente que a gente consegue vencer a morte. Pessoal, não vai ser hipócrita, tá ligado? Não vai ser hipócrita. Eu peco quase toda hora, tá ligado? E não conheço ninguém que não peque. E eu não sei de verdade, se eu consigo, se eu tô disposto a viver uma vida de abnegação como viveu Cristo, tá? Se eu tô disposto. Não é nem questão de conseguir, porque conseguir todo mundo consegue. Se você realmente falar, não, eu vou ser um cara do bem mesmo, você consegue. Não é difícil, tá ligado? É só você não fazer mal pra ninguém, é só você não falar nada, tá ligado? É só você não ser um cara desapegado. É possível, né? Tanto é possível que onde você vê menos como fala, menos sofrimento. Sofrimento da maneira que a gente interpreta sofrimento. Com pessoas mais pobres, com pessoas que têm menos, né? São pessoas que geralmente são pessoas que ajudam, mas os pobres se ajudam, né? É um bagulho muito louco. Então é possível, mas você está disposto a sair do seu conforto? Você está disposto a viver uma vida boa mesmo? Boa no sentido de bem, bondosa, piedosa? Eu não sei, tá ligado? Então, mas enfim, Jesus Cristo mostrou pra gente que é possível, né? Então, aí a gente vai para um outro ponto. Ele veio fisicamente, ele resolveu a questão da necessidade humana. Mano, não seria justo como era antigamente. Só um ou outro cara, um pastor, antigamente eram os levitas, né? Os sacerdotes, na verdade, né? Não é justo hoje um cara fala, porra, só esse cara pode falar com Deus? Porra, para com isso, né, velho? Só esse cara ali, só o fulano, só o Beltrano, porra, isso não é justo, isso tá errado, entendeu? E Deus fez as coisas de maneira que ele, não sei se ele consertou, mas, não sei se a expressão é essa, mas o fato de Jesus vir era uma coisa muito necessária, porque ele deu essa possibilidade de a gente contemplar sem intermediários, tá? E um outro ponto, e é o último que eu vou tratar nesse vídeo, eu falei que o diabo é grileiro. Se você não sabe o que é grileiro, você já foi pesquisar, né? Espero que já tenha ido. Vamos lá. Grileiro é um cara que invade uma terra, é um cara que está com posse da terra. E o diabo, a terra foi dada a ele. Tá? É bíblico isso, tá? Não sei o que eu estou inventando, eu não lembro qual é a passagem,
mas você pode digitar nos comentários aí se você lembrar. Você consegue ver que o diabo ele passeava pela terra, porque a terra foi dada a ele. Ele ainda não tomou posse, porque ele tomou, na verdade ele tomou posse, mas ele ainda não é dele. Não foi documentado, é tua. E quando isso não é especulação, tá? É bíblico. E quando isso vai acontecer? O dia que não tiver ninguém mais para ser convertido. O dia que não existir mais ninguém apto, ninguém bom, ninguém que vale a pena ainda, não existe. Sabe aquele caso do Ló? Se tiver um, eu poupo a cidade. Quando não tiver mais nenhum, aí vai vir o julgamento. E o julgamento, e aí o diabo vai poder tomar posse da terra. Mas qual é o problema aqui? O problema é que ele não vai conseguir. Aliás, ele vai poder tomar posse, eu acho que a apropriação, acho que é isso mesmo. Ele vai poder tomar posse, a expressão, né? Mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque existe um humano, né, que venceu o pecado, venceu a morte e que não vai dobrar o joelho. Quem é esse humano? Jesus, né? Que embora ele seja uma divindade, ele também é humano. Isso é muito claro. Se ele não fosse humano, ele não teria nascido de maneira biológica, né? Por mais que ele tenha, se ele não fosse humano, ele não teria ressuscitado, né? Ele estaria vivo de outra forma, mas ele não teria ressuscitado. Porque quando você fala ressuscitado, por mais que ele tenha exista o conceito do corpo glorioso, existe um corpo. Porque é o seguinte: se Jesus não ressuscitou, o cristianismo não existe. Se ele ressuscitou, aquele corpo que levou as furadas lá do bagulho lá, dos bagulho aqui, que eu esqueci o nome, né? Tem que existir. Ressuscitou, né? Pode ser, mas é em outro corpo, então não é ressuscitação, é reencarnação, né? Enfim, né? Mesmo que seja um corpo glorioso, eu creio muito mais que o corpo glorioso é o mesmo corpo, só que é um corpo recuperado, regenerado, né? Isso. Mas enfim, esse cara ele não vai dobrar os joelhos, ele vai julgar o mundo. E aí Satanás então já perdeu a guerra, porque ele não vai tomar posse, né? Porque esse cara não vai dobrar os joelhos ao diabo. Bem, esse foi o conceito, esse é o vídeo, esse é o meu racional. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostaram, tem que fazer o quê, né? Esses vídeos, eles não são... É lógico, eu quero dividir com as pessoas, mas não é só para as pessoas, é para mim também, né? Às vezes, nos meus momentos de aflição, eu falo, porra, olha o que você falou ali. Então vamos segurar a onda e tal. Beleza, pessoal? Valeu. Espero que vocês tenham gostado.